Uns dizem que ela morreu de overdose, outros dizem que não. O que dói é que perdemos uma das vozes mais marcantes da música brasileira, tão jovem e de maneira rápida. Olá, minhas queridas e queridos, sejam bem-vindos ao canal Fatos, Mitologias e Espiritualidade. Sou o Gessé e é um prazer ter vocês aqui comigo, prestigiando esse canal que se preocupa em levar para todos vocês informações sobre a espiritualidade e, em específico, o Espiritismo. Eu publiquei um vídeo tempos atrás num canal que eu tinha, mas eu excluí esse canal para só me preocupar com esse. E esse vídeo era sobre a vida de Cássia Eller e uma carta psicografada que seu espírito mandou, revelando sobre sua passagem no mundo espiritual, para onde ela foi, o que aconteceu com ela após sua morte. E digo para vocês que ela não foi para um bom lugar não. Achei esse vídeo tão interessante que acabei salvando ele para postar aqui nesse canal que fala do tema espiritual. Então, peço a vocês que, se não estão inscritos no canal, por favor, se inscrevam, dê um joinha e compartilhe. Compartilhar a espiritualidade é um gesto de amor. Agora, vamos ver a trajetória de Cássia Eller aqui enquanto vivia e após sua morte. Há um tempo atrás, em 2015, uma carta psicografada supostamente de Cássia Eller vazou na internet. A carta foi escrita em maio no lar de Frei Luís, um famoso centro de espiritualidade em Jacarepaguá, Rio de Janeiro. No mesmo centro espírita, foram recebidas cartas psicografadas supostamente de Chorão e Cazuza. O presidente do centro, Wilson Pinto, disse em comunicado que a carta era genuína e não deveria ter vazado porque era um assunto interno. Cássia Eller morreu em 29 de dezembro de 2001, aos 39 anos, após 4 paradas cardíacas. Na carta registrada psicografada, a cantora relatou um período de agonia no umbral, descreveu o encontro com o amigo Cazuza em um local calmo, e ainda falou sobre uma comunidade empobrecida do interior do Brasil, onde viria viver em sua próxima reencarnação. No final deste vídeo, você ouvirá esta carta de Cássia Eller. Cássia Rejane Eller nasceu no Rio de Janeiro em 10 de dezembro de 1962, e sua carreira como cantora e violonista ficou conhecida nacionalmente nos anos 90. Cansada com minhas meias 3/4. Seu nome foi escolhido pela avó, seguidora de Santa Rita de Cássia. Cássia Eller já morou em várias cidades, viajando com a família para Belo Horizonte aos 6 anos, para Santarém no Pará aos 10 e de volta ao Rio aos 12. Cássia Eller demonstrou interesse pela música desde a infância. Liga o rádio, a pilha, a TV, só pra você. Ganhando seu primeiro violão aos 14 anos e cantando músicas dos Beatles. Aos 18 anos, viajou para Brasília para fazer testes de música, além de coral. Alto. Se o homem já pisou na lua, como ainda não tem seu endereço. Cássia Eller também participou de 2 óperas como corista, mas sua primeira apresentação como cantora foi em um grupo de forró chamado Massa Real. Há 2 anos, Cássia fazia parte do primeiro trio elétrico de Brasília. Cássia Eller tocou e cantou em vários bares, e em 1981 participou de um show com Oswaldo Montenegro, mas ainda sem sucesso. Quer saber quando te olhei na piscina se apoiando? Depois foi para Minas Gerais e trabalhou como servente de pedreiro. Eu faço massa e coloco tijolos, disse ela.
Cássia Eller não terminou o ensino médio porque não teve tempo de estudar por conta de suas apresentações. Ando por aí querendo te encontrar, em cada esquina paro em casa. Apenas em 1989 foi que sua carreira de cantora decolou, ganhando fama e sucesso, gravando músicas e cantando com grandes músicos. Apesar de ter durado 12 anos, sua carreira foi cheia, e por onde passou conquistou fãs. O rock, o pop e a MPB brasileiros ganharam a fama com uma voz profunda. Cássia Eller gravou Cazuza, Renato Russo, Caetano Veloso, Chico Buarque, Nando Reis, Arrigo Barnabé, Wally Salomão, Janis Joplin, Jimi Hendrix, Rita Lee, Beatles, John Lennon e Nirvana. Além disso, a própria Cássia Eller gravou 10 discos, mas antes disso foi o tio que a ajudou na carreira. Ele gravou a música Por Enquanto, de Renato Russo em fita e trouxe para a Polygram Records. Se lembra quando a gente chegou um dia a acreditar? Seu primeiro trabalho em álbum foi em 1990 no LP de Wagner Tiso intitulado Palco. Cássia Eller chamou a atenção das pessoas no palco, sempre sendo original e sendo ela mesma, e muitas vezes era convidada para fazer participações especiais em espetáculos. Não basta o compromisso, vale mais o coração. Cássia Eller teve um filho com o baixista Tavinho Fialho, que ele não chegou a conhecer porque morreu em um acidente de carro meses antes de Francisco Ribeiro Eller ou Chicão nascer em 1993, como Cássia gostava de chamá-lo. Cássia Eller morava com a companheira Maria Eugênia Vieira Martins, que ficou a cargo de Chicão após sua morte. Entrando para a história em 2001, Cássia Eller se apresentou no Rock in Rio 3 no dia 13 de janeiro para cerca de 190 mil pessoas. Deus é um cara gozador, adora brincadeira, pois pra me jogar no mundo tinha um mundo inteiro. Quando o segundo sol chegar. Em março, gravou o CD acústico MTV em São Paulo, e de maio a dezembro realizou 95 shows. Em dezembro de 2001, Cássia Eller planejava fazer um show na Praça do Ó, na Barra da Tijuca, Rio de Janeiro, no início do ano, mas morreu 2 dias antes. Em 29 de dezembro de 2001, o Brasil perdeu a estrela Cássia Eller, de 29 anos, precocemente. Se eu disser para vocês que o inferno existe, acreditem, pois eu estava mergulhada nele, de corpo e alma, num espaço sombrio e frio, bem interno do ser, dos pés à cabeça, sem tempo, sem luz, nem descanso, e afogava-me, a cada segundo, num oceano de matéria viscosa que roubava até minha ilusória alegria. Naquele lugar não havia luz, somente nuvens cinza e chuvas com raios e trovões, gritos estridentes e desesperados, gemidos surdos, pedidos de socorro, lágrimas, desalento, tristeza e revolta. Preciso descrever mais as cenas dantescas de animais que nos mastigavam e, em seguida, nos devoravam sem consumir nossos corpos, se é que posso dizer que aquilo que sobrou de mim era um corpo humano. Queria fugir para bem longe dali, mas tudo em vão. Quanto mais me debatia no fluido grudento, mais me afundava, e quando alcançava de novo a superfície apavorante, mãos e garras afiadas faziam-me submergir naquele líquido pastoso e mal cheiroso. Dragões lançavam chamas de suas bocas sujas e nos queimavam, machucando e estilhaçando a pouca consciência que me restava da lembrança de minha estada no corpo físico.
neste planeta azul. Guardiões das trevas olhavam atentos seus presos e vigiavam todos os movimentos realizados naquele imenso espaço de sofrimentos, dores, lamentos, depressões, angústias e arrependimentos tardios. O ar era ácido e provocava convulsões diversas. Perguntava-me por que ali estava se nada fizera por merecer tão infeliz destino, depois de ser expulsa do corpo de carne através do uso maciço de drogas. A dúvida assaltava-me os raros momentos de raciocínio menos desequilibrado, e as crises de abstinência trancavam todas as portas que dariam acesso à saída daquele campo de penitência de espíritos rebeldes e viciados com eu. Os filmes de horror que assisti, quando encarnada, estariam ainda muito distantes dos padecimentos, pânicos, pavores e temores que ficariam para sempre registrados na minha memória mental, os piores dias que vivi até hoje, como joguete marionete de forças que me escravizavam o ser, debilitado, fraco, desprovido de energias, suja, carente e chorosa. Não me lembrava do que acontecerá comigo. Quando o medo é maior que as necessidades básicas, a mente fica encarcerada num labirinto hipnótico e torporizante, de emoções truncadas e desconectadas da realidade. Assemelhar-se a um pesadelo sem fim, sempre com final trágico e apavorante. Quando conseguia conciliar um pequeno tempo de sono, era imediatamente desperta por seres que me insultavam e xingavam. Acusavam-me de suicida maldita e jogavam-me lama misturada com pedras. Insetos e anfíbios ajudavam a traçar o perfil horrendo dos anos que passei no umbral. Preciso escrever estas palavras para nunca mais me esquecer. Com o fenômeno da morte, nós não vamos para o umbral. Nós já estamos no umbral quando tentamos forjar as leis maiores da criação com nossas más intenções e tendências viciantes. Tudo fica registrado num diário mental que traça nosso destino futuro, no bem ou no mal. O umbral não fora criado por Deus. Ele é de autoria dos espíritos que necessitam de um autêntico e genuíno estágio educativo em zonas inferiores, onde poderão se depurar de suas construções aleijadas no campo dos sentimentos e dos pensamentos disformes, mal estruturados e mal conduzidos por nossa irresponsabilidade, de mãos dadas com a imensa ignorância que nos faz seres infelizes e distantes da tão sonhada paz de consciência. Após alguns anos umbralinos, despertei numa tarde serena, num campo verdejante e calmo. Não acreditava no que via, pois tudo, agora, parecia um sonho. Percebi, ao longe, o canto de uma ave que insistia em acordar-me daquele pesadelo no qual já me acostumava a viver, a morrer todos os dias. Seu canto era uma música que apaziguava meu coração e aguçava meus pensamentos na lembrança de como fui parar ali naquele campo gramado e repleto de árvores. Consegui sentar-me na relva e, ao olhar todo aquele espaço natural, deparei-me com milhares de outros seres como eu, nas mesmas condições de debilidade moral, usufruindo agora de um bem que não merecia, mas vivia. Todos nós dormíamos e fomos despertos com música e preces em favor de todos os presentes. A maioria era de jovens e adultos, poucos idosos e centenas de enfermeiros que olhavam atentos para nossos movimentos no gramado. Com seus olhos serenos, projetavam em nós a mansidão e a paz tão esperadas por nossos corações enfermos, débeis e carentes de atenção, de afeto e carinho. Alguém me tocava, de leve, os ombros e chamava-me pelo nome, como se me conhecesse há muito tempo. Eu identifiquei aquela voz, temia olhar para trás e confirmar minha impressão auditiva. Era Cazuza todo de branco, como lindo enfermeiro, de cabelos cortados bem curtos, e estendia suas mãos para que eu levantasse, caminhasse e conversasse um pouco em sua companhia. Não consegui me levantar, porque uma enxurrada de lágrimas vertia dos meus olhos,
como nascente de rio descendo a montanha das dores que trazia no peito. Meu ídolo ali estava resgatando e cuidando de sua fã, debilitada e muito carente. Ele cantou pequena canção e tive a capacidade de avaliar o que Deus havia reservado para aqueles que feriam suas leis ou buscavam consolo entre erros escabrosos e desconcertantes. A misericórdia divina sempre conspira a nosso favor. Nós desdenhamos do amor divino com nossas desatenções e desequilíbrios das emoções comprometedoras, que arranham e esmagam as mais puras sementes depositadas no ser imortal. Aprendi palavras boas. Somente agora enxergo que sou espírito e que a vida continua e precisa seguir o curso natural das existências, como na roda gigante. Ora estamos aqui no alto, ora estamos aí embaixo encarnados. Daqui de cima, parece ser mais fácil compreender porque temos de respeitar as leis e descer num corpo físico para, igualmente, quando aí estivermos, conquistarmos, pelo trabalho no bem, a lucidez que explica por que há a reencarnação, filha da justiça divina. Após um tempo no campo reconfortante, fui reconduzida para um hospital onde me recupero até hoje dos traumas e cicatrizes que criei no corpo do perispírito. As lesões que provoquei foram muito graves. Passei por várias cirurgias espirituais e soube que minha próxima encarnação será dolorosa e expiarei asma, deficiência mental e tuberculose. Mesmo assim, estou reunindo forças para estudar, pois sempre guardamos, no inconsciente, todos os aprendizados conquistados. Reencarnarei numa comunidade carente no interior do Brasil e passarei por muitos reveses, para despertar em mim o valor da vida do espírito na pobreza e na doença crônica. Peço orações e a caridade dos corações que já sabem o que fazem e para onde desejam chegar. Invistam suas forças e energias espirituais em trabalhos de auxílio ao próximo e serão naturalmente felizes. Obrigada por me aceitarem como necessitada que sou.